Roma foi tomada por um mar de jovens vindos de todos os continentes. Mais de 1 milhão de pessoas participaram da missa de encerramento do Jubileu dos Jovens. Uma multidão estimada em 1 milhão de jovens lotou a esplanada de São Pedro e diversas vias adjacentes neste domingo para participar do encerramento do Jubileu dos Jovens, convocado pelo Papa Leão XIV. O evento, que mobilizou caravanas católicas de mais de 120 países, transformou o centro de Roma em um espaço de celebração, espiritualidade e apelos por paz. A cerimônia de encerramento foi marcada por discursos firmes, cantos religiosos e uma missa campal presidida pelo pontífice, que chamou a atenção internacional ao direcionar apelos diretos pela paz na Ucrânia e na faixa de Gaza. O Jubileu dos Jovens foi uma iniciativa promovida pela Santa Sé como parte de um ciclo de eventos voltados à juventude católica. Desde o início de seu pontificado, Leão XIV tem se dedicado a promover uma agenda que aproxime os jovens da Igreja, destacando valores como autenticidade, missão social e protagonismo cristão. O evento deste final de semana foi a culminação de uma série de encontros, catequeses e iniciativas tecnológicas realizadas desde janeiro deste ano. Vocês não são apenas o futuro da Igreja. Vocês são o presente que Deus escolheu para mudar o mundo, declarou o Papa durante a homilia. Em uma liturgia acompanhada em tempo real por fiéis ao redor do globo por meio de transmissões digitais, o Papa enfatizou a responsabilidade espiritual e ética da nova geração. A fé que vocês trazem não pode ser escondida. É uma fé que grita por justiça, por paz, por dignidade humana. A fé de vocês deve ser fermento de transformação nas escolas, nas universidades, nas redes sociais e nas fronteiras feridas pela guerra. O discurso do Papa rapidamente repercutiu nas agências internacionais de notícias, principalmente por seu conteúdo político explícito. Diante de milhares de jovens, Leão XIV pediu o fim imediato de todas as hostilidades na Ucrânia e condenou o ciclo de vingança e sofrimento que assola Gaza. Foi um dos raros momentos em que um pontífice fez menção direta a dois dos principais focos de conflito do planeta, em um evento voltado à juventude. Condenamos com a mesma firmeza os mísseis que destroem lares em Kiev e as bombas que transformam bairros em escombros em Gaza, disse. Não há vitória na morte de inocentes. Não há justiça na perpetuação da violência. O mundo clama por jovens que não aceitam as narrativas do ódio. Vocês são esses jovens. Analistas do Vaticano interpretaram o gesto como uma tentativa consciente do Papa de aproximar-se do papel profético assumido por pontífices do século XX, como João XXIII e Paulo VI, mas adaptado ao contexto digital e geopolítico do século XXI. O Papa Leão XIV, que é o primeiro pontífice americano da história, já vinha sendo observado pela imprensa internacional por suas declarações contundentes em entrevistas mensais e por sua disposição em abordar temas delicados com clareza. Durante a missa, também houve momentos de silêncio em memória das vítimas dos conflitos armados, bem como orações em várias línguas, incluindo ucraniano, árabe e hebraico, conduzidas por jovens representantes de diferentes comunidades internacionais. Uma cruz feita com peças de metal recolhidas em zonas de guerra foi carregada por jovens ao altar, em um gesto simbólico que emocionou os presentes. Nos arredores da Praça de São Pedro, estruturas temporárias foram erguidas para acolher os peregrinos. A organização logística foi coordenada em parceria com autoridades italianas e voluntários da própria Diocese de Roma. Havia áreas de descanso, centros de confissão, distribuição gratuita de água, tendas médicas e zonas tecnológicas com pontos de carregamento solar e transmissão em realidade aumentada da celebração. Durante a manhã, antes da missa, jovens de diferentes continentes participaram de atividades culturais e testemunhos. Uma jovem palestina e um jovem ucraniano deram depoimentos emocionantes sobre a experiência da fé em tempos de guerra. Ambos foram recebidos pelo Papa antes da missa e receberam bênçãos especiais. Suas lágrimas nos evangelizam, disse o pontífice durante o encontro privado, segundo relatos do Vaticano. A presença de grupos indígenas latino-americanos, delegações africanas com trajes típicos e grupos europeus com bandeiras brancas também marcou o caráter global e pacífico do evento. Muitos jovens carregavam cartazes com frases como Faith Not Fear, Peace Now e Youth for Hope, mostrando o engajamento social da nova geração católica. O Vaticano também revelou que mais de 180 mil confissões foram realizadas durante os 3 dias de evento, sendo este um dos recordes da história recente da Igreja.
Várias delas foram feitas com auxílio de tradutores digitais para facilitar o diálogo entre penitentes e confessores de diferentes línguas. A cerimônia contou com a presença de autoridades religiosas, diplomatas, músicos católicos e influenciadores digitais cristãos que participaram das etapas anteriores do jubileu. Esta não é apenas uma missa. É uma declaração global de que a juventude católica está viva, consciente e comprometida com um mundo melhor, afirmou o cardeal Pietro Altieri, responsável pela organização geral do evento. O primeiro bloco do evento se encerrou com o Papa caminhando entre os jovens, gesto incomum em eventos dessa magnitude, distribuindo bênçãos e palavras de incentivo. Não tenham medo de serem santos. Não tenham vergonha da vossa fé. Não aceitem um mundo fragmentado. Construam pontes, derrubem muros. E quando sentirem medo, lembrem-se, Cristo caminha com vocês. O impacto do Jubileu dos Jovens foi sentido muito além dos muros do Vaticano. Com uma logística digna de uma Jornada Mundial da Juventude, Roma acolheu delegações de mais de 150 países, representando 5 continentes. Desde dias antes da missa principal, a cidade foi tomada por grupos de jovens que entoavam cânticos, rezavam em diferentes idiomas e carregavam bandeiras de seus países com orgulho e esperança. Autoridades locais estimaram que mais de 1 milhão de pessoas participaram dos eventos oficiais do jubileu, com concentração recorde na Via della Conciliazione e na Praça de São Pedro. A estrutura montada incluiu telões por toda a cidade, banheiros químicos, postos médicos e uma grande operação de segurança liderada pela Gendarmeria Vaticana em parceria com a polícia italiana. O clima era de comunhão global. Nas ruas de Trastevere, nos arredores do Coliseu e até nas estações de trem, o espírito de unidade era visível. Jovens católicos do Congo conversavam com seminaristas da Coreia do Sul. Grupos da Polônia trocavam terços com brasileiros. Influenciadores digitais católicos dos Estados Unidos gravavam vídeos ao lado de missionários do Peru. Foi um Pentecostes moderno, plural, vibrante e conectado. A programação do evento incluiu catequeses em várias línguas, momentos de adoração e concertos com artistas católicos contemporâneos. O destaque, porém, foi a grande vigília de sábado à noite, onde milhares de velas foram acesas em sinal de oração pela paz mundial. No palco montado na Colina Janícola, testemunhos de jovens sobreviventes da guerra na Ucrânia e da violência em Gaza emocionaram os presentes. Uma ucraniana de 19 anos, identificada como Caterina, falou com voz trêmula: "Meu irmão foi morto no fronte. Eu poderia ter perdido a fé, mas escolhi vir aqui, porque acredito que a juventude cristã ainda pode mudar o curso da história." Seu depoimento foi seguido de uma salva de palmas que durou quase 2 minutos. Outro momento simbólico foi o abraço entre um jovem israelense e uma jovem palestina, que subiram ao palco com camisetas brancas onde se lia: "Paz começa com a escuta." O Papa Leão XIV, que acompanhava a vigília à distância, mencionaria esse gesto no dia seguinte como um sinal do Espírito Santo entre nós. O cardeal arcebispo de Manila, Dom Carlos Tagle, um dos organizadores do evento, destacou em coletiva de imprensa que o Jubileu dos Jovens não é apenas um evento eclesial, mas um laboratório de esperança. Ele acrescentou que o Papa desejava dar aos jovens o protagonismo de serem construtores de um mundo novo, sem ódio, sem muros, sem medo. As redes sociais desempenharam um papel fundamental na mobilização. A hashtag Jubileu dos Jovens ficou entre os assuntos mais comentados globalmente no X, antigo Twitter, TikTok e Instagram. Milhões de vídeos foram compartilhados com momentos de louvor, reflexões, mensagens de paz e encontros improváveis. O Vaticano, pela primeira vez, contou com um time de influenciadores oficiais, responsáveis por cobrir o evento em tempo real para o público mais jovem. O apelo do Papa por paz encontrou ressonância entre líderes religiosos e civis. O patriarca ecumênico de Constantinopla, Bartolomeu I, enviou mensagem elogiando a coragem e o profetismo do bispo de Roma. Líderes muçulmanos também se manifestaram, incluindo o grão-imã de Al-Azhar, que escreveu que os jovens podem ser pontes entre mundos divididos. Em Washington, a Casa Branca elogiou a mensagem de unidade e não violência lançada por Leão XIV. Já em Kiev, o presidente Volodymyr Zelensky agradeceu a oração e a solidariedade que transcendem a diplomacia.
Fontes do Ministério das Relações Exteriores de Israel disseram que a fala do Papa será analisada com respeito, embora com cautela. O tom político do evento, ainda que sutil, foi inevitável. Ao colocar jovens vítimas no centro da celebração, o Papa reiterou sua opção preferencial pelos que sofrem. O uso das palavras cessar-fogo imediato, respeito mútuo e diálogo honesto sugeriram um chamado direto às lideranças mundiais. A Praça de São Pedro, por sua vez, se tornou um símbolo visual desse apelo, com uma enorme faixa branca desenhada com pombas e a palavra Shalom. Relatos de milagres emocionais também circularam entre os participantes. Um jovem sírio revelou que, após anos sem conseguir rezar por conta dos traumas da guerra, voltou a falar com Deus. Uma jovem canadense disse que sentiu o chamado ao serviço missionário enquanto acompanhava a procissão dos povos. É como se Deus gritasse no meio da multidão, e eu finalmente ouvi, disse ela. No domingo pela manhã, poucas horas antes da missa, muitos jovens já se posicionavam nos arredores da praça, rezando o terço, cantando ou simplesmente observando o nascer do sol sobre a cúpula de Michelangelo. O momento era de expectativa, mas também de reverência. Para muitos, aquele evento se tornaria uma das experiências mais marcantes de suas vidas. Padres, bispos e religiosas acompanharam o entusiasmo dos jovens. Alguns admitiram que o encontro os fez reacender o primeiro amor vocacional. Para outros, foi uma oportunidade de escutar as angústias e esperanças da juventude católica, num contexto em que a Igreja busca se renovar sem perder a essência. A liturgia final ainda estava por vir, mas o jubileu já entrava para a história. Pela magnitude, pela emoção, pela diversidade e, acima de tudo, pela mensagem inequívoca, os jovens não são o futuro da Igreja, são o agora. Roma viveu momentos de intensa emoção neste terceiro dia do Jubileu dos Jovens, marcado por uma série de eventos culturais, espirituais e formativos que precederam a grande celebração com o Papa Leão XIV. Enquanto a cidade enfrentava desafios logísticos para acomodar os mais de 1 milhão de participantes, o clima de fraternidade e mobilização juvenil tomou conta das ruas, praças e paróquias da capital italiana. O evento, que já vinha sendo tratado como o maior encontro católico do ano, passou a ganhar contornos históricos diante do impacto da mensagem papal pela paz na Ucrânia e em Gaza. Ao longo da manhã, os jovens participaram de itinerários de fé promovidos por dioceses locais e comunidades internacionais. As atividades incluíram visitas a basílicas, vigílias eucarísticas, momentos de adoração, confissões públicas de fé e testemunhos de missionários atuantes em regiões de conflito. Jovens ucranianos, palestinos e israelenses também estiveram presentes, convidados especialmente pelo Pontifício Conselho para os Leigos. Em uma das rodas de diálogo interreligioso organizada na Universidade Gregoriana, estudantes das 3 nacionalidades emocionaram o público ao afirmarem, juntos, que a fé pode construir pontes onde os muros políticos dividem. Representantes de mais de 120 países participaram dos encontros temáticos em Roma. Assuntos como justiça social, meio ambiente, redes sociais, liberdade religiosa, vocações e saúde mental foram abordados com uma linguagem voltada à juventude. Oficinas promovidas por congregações religiosas apresentaram novos modelos de missão urbana, evangelização digital e engajamento político cristão. O clima de entusiasmo era evidente, refletindo a visão do Papa Leão XIV de tornar os jovens protagonistas de uma igreja em saída, conectada com os desafios contemporâneos. Durante a tarde, mais de 100 influenciadores católicos participaram de uma mesa redonda na Sala Paulo VI sobre o papel do digital na fé do século XXI. A iniciativa, uma das mais comentadas nas redes sociais, contou com a presença de sacerdotes, religiosas, jornalistas e leigos com forte atuação nas plataformas digitais. O Papa Leão XIV, em uma breve aparição surpresa por videoconferência, reforçou que a santidade também se comunica com emojis, hashtags e lives. A frase viralizou, sendo reproduzida em milhares de publicações no X, Instagram e TikTok. Enquanto isso, na esplanada de Tor Vergata, voluntários e autoridades se preparavam para a missa de encerramento. Mais de 600 bispos e 3.000 sacerdotes foram mobilizados para a celebração. O espaço montado para o altar papal incluía uma cruz de madeira trazida da Ucrânia, abençoada em Kyiv, e uma imagem de Nossa Senhora das Dores cedida por uma paróquia de Gaza.
Ambos os símbolos religiosos foram colocados ao lado do ambão, como gesto de solidariedade às vítimas da guerra. A missa foi iniciada ao pôr do sol. Milhares de velas foram acesas simultaneamente, criando uma imagem simbólica de luz que se espalhava por todo o campo. O Papa Leão XIV apareceu vestindo paramentos brancos com detalhes dourados e azuis, em alusão à paz e à juventude. Em sua homilia, o pontífice retomou trechos da encíclica Fratelli Tutti, reforçando que a guerra é uma derrota da humanidade, sempre. O Papa exortou os líderes mundiais a abandonarem a lógica das bombas e retomarem o caminho da diplomacia. Faço um apelo aos governantes: escutem os jovens que hoje se ajoelham não para odiar, mas para rezar. A multidão acompanhou em silêncio, muitos com lágrimas nos olhos. Quando Leão XIV mencionou diretamente os jovens das zonas de conflito presentes no evento, a comoção foi generalizada. Ao final da missa, um jovem ucraniano, uma jovem palestina e um jovem israelense subiram ao palco e se abraçaram diante do Papa, arrancando aplausos de mais de 10 minutos da multidão. Foi um dos momentos mais marcantes do jubileu. Em um gesto simbólico, o Papa convidou todos os jovens a escreverem em seus celulares a frase "Eu escolho a paz", compartilhando-a com a hashtag oficial do evento. Em poucos minutos, a mensagem se tornou tendência global. Nas palavras do diretor da sala de imprensa da Santa Sé, Padre Luca Moretti, foi uma catequese digital em tempo real, onde cada jovem se tornou um evangelizador da paz. Após a bênção final, o Papa não deixou o local imediatamente. Em vez disso, caminhou entre os setores da multidão, acenando, abençoando e até tirando selfies com alguns jovens. O gesto surpreendente, porém alinhado com seu estilo pastoral, reforçou a imagem de um pontificado próximo, espontâneo e profundamente conectado com os novos tempos. Nunca vi um Papa assim. Ele fala com a gente como se fosse nosso amigo, disse Diego Morales, jovem mexicano de 22 anos. A noite terminou com um espetáculo de luzes e música católica contemporânea. Artistas de diversos países subiram ao palco, intercalando músicas com testemunhos vocacionais. O encerramento foi feito ao som do hino oficial do jubileu, composto por jovens italianos e traduzido para mais de 40 idiomas. Ao fundo, drones formaram no céu a imagem de uma pomba com um ramo de oliveira, enquanto os telões exibiam a frase final do Papa: "A paz começa com cada um de vocês". Com a conclusão da missa e dos eventos oficiais, os jovens começaram a se dispersar por Roma, muitos ainda extasiados com a intensidade da experiência vivida. As delegações internacionais começam agora seu retorno, levando consigo não apenas lembranças, mas um novo impulso de engajamento com a fé, a missão e a paz. O encerramento do Jubileu dos Jovens, promovido pelo Papa Leão XIV, transformou a Praça São Pedro em um símbolo de esperança, resistência espiritual e engajamento global. O evento foi transmitido para 186 países e legendado em mais de 40 idiomas, tornando-se um dos atos papais mais assistidos da história. Cerca de 1 milhão de jovens ocuparam as ruas de Roma, vindos de diversos continentes, representando mais de 130 nações. Muitos chegaram em caravanas, trens noturnos e voos fretados, num esforço conjunto entre comunidades paroquiais, dioceses e até governos que apoiaram a participação de seus jovens católicos. O Papa, em sua homilia final, retomou os temas centrais do jubileu: paz, santidade, juventude e ação. Afirmou que a santidade não é um prêmio para poucos, mas uma vocação para todos, reiterando que jovens comuns, de qualquer país ou condição social, são chamados a transformar suas realidades com atitudes de compaixão e justiça. Em seu discurso mais político do evento, Leão XIV disse que os jovens não devem ser convocados à guerra, mas à construção da paz. Ao mencionar a situação na Ucrânia e em Gaza, foi direto: chega de sangue, chega de vingança, chega de crianças soterradas sob escombros. O pronunciamento provocou aplausos e lágrimas em diversos pontos da praça. Representantes da juventude palestina e ucraniana subiram ao palco após a homilia. O gesto simbólico de união entre os dois jovens, uma moça católica de Lviv e um rapaz cristão de Gaza, representou o espírito do jubileu. Ambos falaram brevemente. A jovem ucraniana pediu que a oração não esfrie diante da banalização da guerra. Já o jovem de Gaza disse que Jesus chora por cada bomba que explode onde crianças dormem. Além das falas,
A cerimônia contou com o momento do envio missionário. Leão XIV abençoou pequenos crucifixos de madeira, feitos por refugiados cristãos do Líbano, e os distribuiu a jovens voluntários que atuarão como embaixadores do jubileu em seus países. A missão, segundo o Vaticano, é promover a paz, a reconciliação e o serviço concreto aos mais pobres em regiões afetadas por conflitos, desigualdade ou abandono espiritual. A tecnologia também teve seu espaço no evento. Telões e drones captaram imagens aéreas da multidão, e uma plataforma digital criada exclusivamente para o jubileu conectou jovens de mais de 70 países com transmissões simultâneas, fóruns de debate e orações interativas. A presença da inteligência artificial foi marcada por um momento inusitado. Uma oração composta por jovens com auxílio de inteligência artificial foi lida em 12 idiomas diferentes por representantes dos continentes. O Papa comentou: "A inteligência artificial pode nos ajudar a rezar, se o coração ainda for humano." Na conclusão da missa, Leão XIV convocou um novo evento global para dali a 2 anos, o Concílio da Esperança, encontro interreligioso de jovens de todo o mundo, que será realizado em Jerusalém, com apoio do Patriarcado Latino e da Universidade Hebraica. O objetivo é ampliar o diálogo entre religiões, culturas e juventudes, sem proselitismo, mas com escuta e fraternidade. O anúncio foi recebido com surpresa e entusiasmo. O Papa encerrou a celebração com a tradicional bênção Urbi et Orbi, estendendo-a de forma especial à juventude mundial. Pediu que o mundo adulto não roube os sonhos dos jovens e que a Igreja permaneça como aliada da liberdade, da consciência e da misericórdia. Ao sair da praça, Leão XIV foi ovacionado. Estudantes, seminaristas, ativistas e influenciadores digitais gritavam palavras de apoio em diversas línguas. Um grupo de jovens brasileiros, com faixas que diziam "O Brasil reza por você, Papa Leão", chegou a se aproximar da grade, recebendo um sorriso e aceno direto do pontífice. A mídia internacional classificou o jubileu como um dos maiores eventos juvenis católicos desde a JMJ de Cracóvia. Especialistas destacaram o tom politizado e profético de Leão XIV, que, sem abandonar a linguagem da fé, propôs uma nova geração de cristãos conscientes, conectados e pacíficos. Para analistas da diplomacia vaticana, o Papa tenta estabelecer uma teologia da juventude engajada com a história presente, sem medo de denunciar as estruturas de morte, mas sem perder o tom pastoral. Por fim, a Secretaria de Estado confirmou que o Papa Leão XIV pretende divulgar, nas próximas semanas, uma exortação apostólica inspirada nas reflexões do jubileu. O texto será dirigido especialmente à juventude mundial e deverá abordar temas como vocação, política, tecnologia, vida afetiva e compromisso social. Encerrado o jubileu, a pergunta que ecoa entre os corredores do Vaticano é: o que virá agora? Leão XIV deixou claro que a juventude não deve apenas ser escutada, mas integrada nos processos decisórios da Igreja. Uma ideia começa a ganhar força: a criação de um Conselho Internacional de Jovens Assessores do Papa, nos moldes do antigo Conselho dos Cardeais. Embora ainda não confirmado oficialmente, fontes próximas ao pontífice afirmam que o projeto está sendo discutido desde o início de seu pontificado. Independentemente do futuro, o jubileu dos jovens já entrou para a história. Em tempos de guerras, intolerância e desesperança, a imagem de 1 milhão de jovens orando por paz, de mãos dadas, diante do túmulo de Pedro, é uma resposta contundente à pergunta que muitos fazem: ainda vale a pena acreditar?